Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agora é a Hora. Hoje nós estamos no episódio número 26 e eu trago para você um assunto de saúde, especificamente para as mulheres. Eu trago hoje um profissional muito qualificado, médico, cardiologista e também ortomolecular. E nós vamos falar de menopausa. Eu trago para você o Dr. Rafael Porto. Ele é especialista em clínica médica e tem título de especialista em cardiologia, pós-graduado em prática ortomolecular. E nós vamos conversar sobre menopausa. Nós traremos aqui vários assuntos relacionados à menopausa, que é um assunto que muitas mulheres se interessam, principalmente depois aí dos 40 anos. Doutor, muito obrigada pela tua participação, pela segunda vez aqui, né, doutor? Ele veio para nós o nosso primeiro episódio. Então, se você não assistiu, nós falamos tudo sobre a medicina ortomolecular, essa prática. Então, tá lá no meu canal do YouTube, tá aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar para você aqui o link. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Josi, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado o programa, né? A qualidade está muito alta, então, para mim, é uma enorme satisfação e é uma honra poder estar aqui. Todos os episódios você acompanha, né? Todos. Obrigada pela audiência e muito obrigada a você que está sempre comigo aí acompanhando todos os assuntos. Doutor, eu quero que você fale sobre a diferença da menopausa e do climatério, porque eu acho que tem essa, né, as mulheres ficam com essa dúvida. A partir de que idade, mais ou menos, que começam os sintomas? Quais são os sintomas? E qual que é a diferença das duas? Então, muita mulher não sabe, na verdade, quando começa a diferença entre climatério e menopausa. Então, é importante a gente definir isso até para começar o tratamento, né? O climatério, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, ela começa ali por volta dos 45 anos, chamada de perimenopausa. Essa é a fase ideal para a gente iniciar a terapia de reposição hormonal, tá? Aí depois vem a menopausa, lembrando que definição de menopausa, a mulher precisa ficar 12 meses, 1 ano, sem menstruar. Ah, 12 meses, Exatamente, direto. isso. E aí tem o período pós-menopausa, que vai aí até os 60 anos, né? Que é a senilidade já. A menopausa ela acontece por volta aí dos 49 aos 50 anos, mas isso varia de mulher para mulher, de caso a caso. Isso que você fala de ficar 12 meses sem menstruar, é sem menstruar nada, porque eu escuto algumas mulheres falarem assim, vem um dia, não vem mais. Vem um pouquinho, eu acho que vou ficar menstruada e não fico. Não é isso, não vem nada para ela. Não vem nada. Essa fase que você mencionou, a mulher ela começa a ter irregularidades menstrual, né? Ela menstrua num mês, fica 2 sem menstruar, volta a menstruar. Essa é a perimenopausa. É aí que a gente tem que iniciar a terapia de reposição hormonal, né? Se não houver, assim, Entendi. a contraindicação. E quais são os sintomas do climatério? Que é antes, né? Isso, na verdade, esses sintomas, eles começam ali a partir da perimenopausa, Entendi. né? Tem mulher que pode sentir isso antes, né? Entendi. Então, são dezenas de sinais e sintomas, né? Mas os mais comuns aí, o fogacho, né? A mulher sente muito calor. Cansaço, fadiga, insônia. Tem alteração da qualidade do cabelo, da unha, da pele. Nossa. Vale lembrar que o estradiol ele estimula o fibroblasto a produzir o colágeno. Então, a mulher ela tem maior flacidez, né? Tem alteração também, pode ter alteração comportamental, quadro irritabilidade. de irritabilidade, ansiedade. A mulher fica mais vulnerável, ela fica mais chorosa, né? Ela tem quadro também de insônia, palpitação. Então, é uma série... Esquecimento também. Esquecimento também afeta a memória, né? O estradiol, ele é um vasodilatador. Então, ele está aumentando ali o suprimento, a oferta de sangue para o cérebro, né? Então, tem também
essa questão aí cognitiva. E, doutor, existem alguns casos muito precoces, existem, né? De mulheres antes dos 40 anos? Existem casos precoces, está cada vez mais comum isso, né? A gente sabe aí por volta, a mulher começa a apresentar uma queda, primeiro da progesterona, aí por volta de 35 anos, começa a cair, depois o estradiol aos 45, por volta de 50 a testosterona, né? Mas isso não é uma regra. Mas com esse estilo de vida, esse estresse, a inflamação, os metais pesados, os produtos tóxicos, a alimentação, a água que a gente toma, então tudo isso vem favorecendo esse surgimento precoce da menopausa. E é claro, doutor, que como ela tá totalmente ligada à parte hormonal, se essa mulher é ativa, ela vai ter menos sintomas, ela vai ter os sintomas mais brandos do que uma mulher que sempre foi sedentária. Exatamente. O sedentarismo, ele inflama o nosso corpo, né? E aí você vai juntar a deficiência hormonal, que ela é inflamatória, junto com o sedentarismo. E muitas vezes com o estilo de vida ruim. Então isso vai somatizando, né? É o efeito sinérgico que a gente chama, vai potencializar os efeitos, os sinais e sintomas da menopausa. Sim, entendi. E com relação à terapia de reposição hormonal, existem algumas contraindicações? Existem algumas contraindicações, a gente deve avaliar caso a caso, né? O caso o paciente tem que ser individualizado, né? Mas pacientes que apresentam câncer, que já tiveram um evento cardiovascular, como AVC ou infarto, esse paciente não é candidato a TRH, que a gente chama terapia de reposição hormonal. Mas nesse paciente a gente pode aí utilizar vitaminas, minerais, a gente pode utilizar aminoácidos. Que é a prática ortomolecular. Exatamente, a gente pode utilizar antioxidantes que vão amenizar esses sintomas e vão ter um efeito muito semelhante ao efeito do hormônio, né? Ah, que interessante. E como você tem as duas especialidades, né, cardiologia e a ortomolecular, você consegue dar para essa mulher todo o suporte que ela precisa, minimizando, né, esses efeitos, porque realmente incomoda muito as mulheres, né? Eu vou fazer 42. Não tenho nenhum sintoma ainda, mas as mulheres que eu conheço que estão passando por isso, assim, incomoda, atrapalha muito a vida, né? Em todos os sentidos, em tudo. A qualidade de vida da mulher, ela fica muito comprometida, e hoje a expectativa de vida da mulher é aproximadamente até os 80 anos, então a gente está falando aí de um período de 1/3 da vida da mulher tendo esses sintomas, então precisa ser assistida, precisa ser diagnosticado, né? Então a mulher precisa ter uma assistência, e não só com o médico, né? Vale lembrar que outros profissionais também. Sim. Porque não adianta a gente fazer a terapia de reposição numa mulher inflamada. A gente tem que cuidar do intestino dela, né? A mulher tem que estar fazendo atividade física, a alimentação tem que estar adequada. As emoções equilibradas. A parte emocional também, senão aquele hormônio, ele pode ser até prejudicial num ambiente, num terreno biológico muito inflamado, né? Sim. Porque a gente sabe aí, a gente tem bactérias, por exemplo, a Escherichia coli, né, que é a que mais todo mundo conhece, são bactérias que produzem enzimas que vão desconjugar o estradiol, então vão aumentar a concentração do estradiol no sangue, e isso pode intoxicar, favorecer, por exemplo, nódulos, né, na mama, quadro de adenomiose, miomatose uterina. Muitas mulheres já têm isso. Então, a desbiose, ela altera a parte hormonal também. Altera, E, doutor, outra coisa, é mito ou é verdade que a mulher que menstruou pela primeira vez muito cedo, ela entra na menopausa muito cedo? Tem mulheres que menstruaram com 9 anos de idade, 10 anos de idade. Isso é verdade ou é um mito? Isso não é uma regra, né? Isso varia de paciente para paciente, mas geralmente a paciente que ela teve aí a menarca, o início da menstruação muito cedo, ela pode eventualmente entrar antes na menopausa. Pode, mas não é uma regra. Não é. Depende muito. Medicina não é uma ciência exata, né? Então... E é claro que todos esses sintomas que ele comentou, né, quando a mulher entra nesse estágio, se essa mulher estiver
com um quadro emocional, uma mente equilibrada, tudo isso é muito amenizado, né? Então, dentro da medicina chinesa, nós temos todo esse tratamento para tratar a mulher para chegar na menopausa dela, para amenizar, dar qualidade de vida para ela nesse processo que ela está passando. Inclusive, a fitofórmula, nós temos várias fórmulas aí que ajudam muito nesses sinais e sintomas com as fórmulas magistrais chinesas. Então, fica aqui para você a dica também de associar a acupuntura, fazer atividade física é muito importante. Então, tem muitas mulheres, né, que não sabem disso, né, não sabem da importância do exercício, principalmente nessa fase da vida em que elas estão passando. E, doutor, por que a terapia de reposição hormonal ela é tão polêmica? Então, Josi, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho num estudo, né, que ele foi publicado em 2002. Esse estudo ele ocorreu durante muitos anos, envolvendo milhares de pacientes. Quem quiser procurar, não precisa nem ser no Google acadêmico, né, pode ser no Google comum mesmo. É o estudo a WHI, e esse estudo, ele, na verdade, ele selecionou pacientes que estavam fora dessa janela, porque o ideal é você iniciar a TRH na perimenopausa. Então, esse estudo ele começou em pacientes que já tinham 60 anos, passaram aquele tempo, né? Passou aquela janela, aquele tempo adequado. As pacientes tinham múltiplas comorbidades, muitas pacientes tinham diabetes, muitas pacientes fumavam, né? E eles utilizaram hormônio de cavalo. Então, foi utilizado o acetato de medroxiprogesterona, que é um hormônio sintético, extraído de éguas, de equinos, né, que estavam prenhas, e foi colocado no ser humano, né, que é um hormônio totalmente sintético, né? E, além disso, tem também esse fator da idade, e a dose, eles utilizaram doses suprafisiológicas, né? E aí teve uma série de eventos, teve evento cardiovascular, teve trombose, teve maior número aí de câncer de mama, então isso assustou, né? Então, sempre quando você comenta em hormônio, muitos profissionais da saúde, Sim, eles sentem medo, né? Eles têm medo da palavra hormônio. Hormônio muitas vezes causa pânico. Ah, não, isso é besteira. E aí acaba negligenciando, né? Um quadro que é muito sério e muito grave, né? Gera um impacto muito negativo na saúde da mulher. Mas vale lembrar aqui que o hormônio não é uma coisa ruim. Porque se a gente for pegar, por exemplo, numa gestação, a mulher gestante, numa determinada fase da gestação, ela tem 60 vezes mais estradiol do que a mulher que não está gestante. E o risco dela ter câncer de mama é 1 para 3 mil. Isso é muito raro. Então, o hormônio ele não pode fazer mal. E também, contra números, né? Não há argumentos, é matemático. É matemático. E se você pegar uma paciente de 70 anos que já está livre de hormônio aí, 20 anos, vamos colocar que ela teve a menopausa aos 50, a chance dela ter câncer de mama em relação a uma mulher que está com um pico de estradiol de 25 a 30 anos, no caso é 20 vezes maior. Como que o hormônio causa câncer? Essa conta não fecha, né? Então isso é um mito. Eu quero fazer uma linkagem com relação ao hormônio. Eu quero saber a sua opinião. Eu acho que no outro episódio, se eu não me engano, você falou sobre isso, mas eu quero falar de novo aqui. Com relação ao hormônio, tem mulheres que tomam anticoncepcional. Qual que é a sua visão como cardiologista e como ortomolecular de uma mulher que toma anticoncepcional anos da vida, muitas vezes desde os 13, 14 anos, e tem menstruando? E tem mulheres que interrompem a menstruação anos da vida. Então, a sua opinião da mulher que toma sempre anticoncepcional, menstruando, e da mulher que toma esse anticoncepcional e interrompe essa menstruação. Qual que é a sua visão com relação ao anticoncepcional para a saúde cardiovascular, dentro da sua visão também da prática ortomolecular, que é tão global, né? O anticoncepcional, ele tem alguns efeitos deletérios, né? Quais, por exemplo? É um hormônio sintético, né? Esse hormônio, sim, pode aumentar o risco de trombose. Esse é sintético. Esse hormônio pode aumentar o risco de câncer, né? Qualquer anticoncepcional. A proposta dele é essa, é um hormônio sintético. Isso, a dose também.
Então, assim, tem algumas indicações específicas que eu não sou contra, né? Mas são raras. Quais, por exemplo? Algumas indicações, essas indicações devem ser indicada pelo ginecologista, Sim. pelo médico especialista, né? Um quadro de mioma, de miomatose uterina, de difícil controle com sangramento, Sim. mas, por exemplo, né, nesse caso, mas ele deve entrar com a medicação e aí programar isso para retirá-la, né? E não ficar direto. Isso, não ficar... tem mulheres que tomam aí há décadas, né? Tem outras indicações específicas também que devem ser individualizadas, mas em relação à parte cardiovascular, o que acontece é ficar sem menstruar é muito ruim. Por quê? Porque a mulher, um dos motivos, né? O primeiro motivo é o hormônio, que ela tem uma proteção cardiovascular em relação ao homem, né? O outro motivo é o detox. Por que a mulher tem menos infarto e AVC do que o homem até os 50 anos? Por conta do detox natural. Que é a menstruação. Exatamente. Toda menstruação, ela está eliminando ferro, né? Olha. O ferro, ele é um oxidante para o nosso corpo, principalmente em grande quantidade, né? Tá? Tem uma reação química famosa, que é a reação de Fenton, que envolve o ferro e ela produz radical hidroxila, que é o radical mais deletério para o nosso corpo. Então, a mulher com a menstruação, ela tem esse efeito protetor cardiovascular. Então, ela precisa menstruar. Natureza, Deus, quando criou, né, ele sabia sabe, já, né? Era o médico dos Pois médicos. O maior neurocientista, cardiologista. A natureza é sábia, né? Perfeita, né? Não adianta a gente querer ir contra a natureza. E é muito importante a gente falar isso aqui, porque, como diz a doutora... agora me fugiu o nome dela. Doutora Luciana Kirsten, que eu trouxe aqui no programa. Essa frase dela ficou na minha mente, né? Que o incomum virou comum. Então, a cada 10 mulheres que eu converso lá na clínica, que eu faço as avaliações, 9 não menstruam. 9 não menstruam. Para elas é normal tomar anticoncepcional. E aí você pergunta, fala, eu tomo desde os 12, a mulher tem 35, nunca parou. E a maioria não menstrua mais. E elas são orientadas, infelizmente, pelo próprio médico ginecologista a não menstruar, né? Só que aí é aquela visão ali, né? Só aquela questão uterina. E aí entra toda uma parte cardiovascular, que a gente sabe que tem esses efeitos. Tanto é que mulheres que já têm, né, essa predisposição, elas são recomendadas a não tomar o anticoncepcional. A gente sabe disso. E é muito sério, e todas tomam, a maioria. E assim, meninas cada vez mais novas estão tomando já, né? Virou meio que uma cultura. A gente tem essa cultura, né, doutor, de que tudo é remédio, né? Ela não quer sentir dor, ela não quer sangrar, ela muitas vezes tem enxaqueca. Mas por que isso acontece, né, Josi? Então, se a gente vai investigar, começa a conversar ali melhor, como que é seu dia a dia? Ela tem um quadro que a gente chama de hiperestrogenismo, ela tem enxaqueca, ela tem desnutrição, ela tem deficiência de complexo B, que está envolvido na metabolização do estradiol, ela tem um quadro de desbiose, ela consome muito industrializado. É que então, não tem essa avaliação holística, exatamente, esse olhar do todo, né? Exatamente. Vou dar um exemplo por mim, eu não tomo anticoncepcional desde que o meu filho nasceu. Então ele tem 11 a 12 anos que eu não tomo. Eu sou outra pessoa, mudou a minha vida, física, tudo. E eu tenho endometriose. E tu vê, eu menstruo direitinho, não tenho cólicas, não tenho nada disso. Eu faço acupuntura, tomo as ervas chinesas e eu sempre fui muito ativa. E eu tomava o anticoncepcional e eu fiquei uns anos tomando direto sem menstruar, por causa dela, da endometriose, que eu era orientada. É impressionante. O dia que eu parei, tudo muda, né? O inchaço, a tua disposição. Eu tinha muito, mesmo eu treinando, eu tinha cansaço nas minhas pernas. Era como se as minhas pernas fossem pesadas. Eu tinha sempre dores de cabeça. Aí muda o hormônio, muda, e fica nessa. Troca. Parei para ter ele, nunca mais tomei, é outra vida. Né? Quando você toma um anticoncepcional, você está bloqueando os seus hormônios naturais, né? Você está bloqueando o seu eixo. É o feedback que está sendo bloqueado ali, no caso, o feedback negativo. Então, o que o seu corpo entende? Se você está me dando hormônio, para que eu vou produzir? Exatamente. O corpo, ele quer sempre ali, ele é preguiçoso, né, digamos assim. E, doutor, qual a
relevância clínica dos fogachos? Então, José, essa é uma pergunta assim, muito interessante, porque já tem estudos mostrando que o fogacho está relacionado a risco cardiovascular aumentado, né? Pacientes que têm fogacho têm maior risco de AVC, por exemplo, do que quem não sente o fogacho. Tem estudos assim já, né? Tem estudos mostrando isso, porque a causa do fogacho ela é central, né? Ocorre uma deficiência de noradrenalina no hipotálamo, no nosso sistema regulador de temperatura central, e ocorre perifericamente por diminuição do estradiol, há uma diminuição na periferia do óxido nítrico, né? E aí ocorre maior vasoconstricção. Então a gente tem um prejuízo o calibre do vaso ele fica diminuído, estreita, isso. E aí o sangue passa ali com mais pressão. Mais pressão, tem menor circulação, isso favorece o surgimento de placas, aquelas placas de gordura, né, de lipídio, que é a ateromatose que a gente chama. Nossa, que interessante. Tem todo esse processo, né? Tem todo esse processo. O mecanismo do fogacho ele é central e periférico e ele aumenta o risco cardiovascular. Então a gente tem que ter esse olhar quando o paciente nos relata esse sintoma. Sim, esse sintoma pode ser à noite, pode ser de dia, pode ser dormindo, qualquer horário. Do nada vem aquele calor, é um calor que sobe, né? Exatamente. Muitas pacientes até estão com o ar-condicionado ligado, né? Mas elas estão ali com calor. E olha que coisa, né? E isso os chineses já falam, ó. Na medicina chinesa a gente avalia a avaliação, a anamnese que a gente faz dos pacientes. Tem todas essas perguntas para a gente detectar o quadro de hiperatividade, né, do yang, que é o calor do corpo. E a gente sabe que se a gente não acalmar esse calor, não equilibrar, aumentando a energia oposta, né, que é o yin, esse paciente, ele vai desenvolver aí uma hipertensão, ele pode ter um infarto, ele pode ter um AVC. Então, a medicina oriental já tem todo esse diagnóstico energético dentro de um padrão de sinais e sintomas, dentro de uma visão de que um órgão, né, que influencia o outro, influencia o outro, influencia o outro, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. É por isso que eles vivem tanto, com tanta qualidade de vida. E a nossa medicina hoje já tem esses estudos, já faz essa relação do que eles já falavam lá atrás. Eles já falam há quanto tempo que a doença começa e termina no intestino. Eles têm um olhar para o intestino sempre, né? A gente aprende isso na medicina chinesa. E agora a gente está falando muito em intestino. Eles sempre falaram de saúde emocional, que era o pilar, era o eixo, e hoje a gente está falando muito sobre isso, né? Que tudo começa na mente, tem vários estudos já. Assim, a nossa medicina, ela está começando a ficar integrativa. Ela está começando a ficar holística, né? Que já é uma visão muito grande da prática ortomolecular, né, doutor? Ela tem essa visão também. Exatamente, a gente tem que enxergar o ser humano como um todo, porque o sinal ou o sintoma, muitas vezes, ela é a ponta do iceberg, né? E muitas vezes, Josi, a gente não vai conseguir comprovar e provar tudo, né? Nesse modelo de medicina cartesiana. Não, exatamente. Os estudos científicos, eles são muito importantes, eles validam a nossa conduta. Mas a gente tem que ter também a nossa avaliação, o nosso conhecimento em farmacologia, em fisiologia, a própria medicina, neurofisiologia. Exatamente, a própria medicina chinesa mesmo. Eu vejo muitos profissionais que eles acreditam na medicina convencional, que tem aí por volta de 100 anos, e eles desacreditam de uma medicina que é milenar, tem por volta de 5.000 anos. Não, e contra fatos no argumentos, é só você tentar comparar o ocidental com o oriental, você não compara. Em hipótese alguma você vai comparar. E também, doutor, com relação aos estudos, o que eu acho muito interessante, né? A maioria dos nossos estudos, quase que todos praticamente, precisa de várias pessoas, né, para poder estudar com aquela droga, com aquele medicamento. Então, são estudos em grupo. E nós somos indivíduos, que vêm de individualidade, né? Então, por isso que existem tratamentos alternativos, né, integrativos, que não são mais alternativos, né? Que a medicina chinesa, a acupuntura foi vista durante muito tempo como alternativa, mas ela não é, ela é uma medicina. Também. Por quê? Fica complicado você comprovar muitas coisas, porque a avaliação ela é toda personalizada, individualizada. Então, não é que existe a fórmula chinesa
para tratar a ansiedade, ou existe o ponto de acupuntura. Nós temos até esses pontos e umas fórmulas que vão ali no efeito, no sintoma, mas a base é tratar a estrutura. E o que é tratar a estrutura? É tratar a pessoa para chegar no sinal clínico dela, para chegar no exame dela, para chegar na doença dela. Então fica complicado você ter comprovações científicas, porque nós estamos falando de individualidade. É totalmente diferente, ninguém é igual, nem irmãos gêmeos. Você vê que hoje tem vários estudos de irmãos que crescem no mesmo ambiente, filhos de pai e mãe, cada um pensa de uma maneira, cada um se comporta de uma maneira. Por quê? Porque eles são pessoas totalmente diferentes. Exatamente, o meio ambiente, né, modifica o ser humano. Tem até a questão, hoje em dia se fala muito em epigenética, né? Então o meio ambiente ele modifica os nossos genes, essa questão dos gêmeos aí, é bem aquilo que você falou. É isso mesmo. E doutor, com relação a testosterona, né, porque muitas mulheres têm medo de usar, principalmente nessa fase em que elas estão. E algumas mulheres que começaram, né, a ter essa terapia de reposição hormonal usando a testosterona relatam assim uma melhora, principalmente mulheres que treinam. Falam, nossa, eu sou outra pessoa na academia, aumentou a minha força, a minha disposição. E tem mulheres que têm medo, até porque é um hormônio, né, masculino, né? Então, em que os homens têm muita produção, né? Então fica aquela dúvida, mas eu vou começar a ter efeitos masculinos, eu vou engrossar minha voz. Como que funciona? Qual que é a importância da testosterona na terapia de reposição hormonal? Esse é um outro assunto polêmico também, tem muito mito, né, ao redor da... porque as mulheres produzem, mas numa quantidade bem menor que os homens, né? Essa que é a relação entre o homem e a mulher a nível desse hormônio, né? Exatamente, Josi, mas vale lembrar aqui que a gente utiliza na prática integrativa o hormônio bioidêntico. Então ele é extraído a partir da soja e do inhame e ele é uma molécula muito semelhante ao nosso hormônio, né? E a quantidade que a gente vai dar para o paciente é uma quantidade muito pequena e a gente vai acompanhar isso em exames de sangue seriado. De tal forma, a gente tem que manter o nível fisiológico no sangue. Então, não serão doses aí suprafisiológicas, né, dos 3 hormônios. Hoje, quando a gente fala em TRH, a gente tem que fazer a terapia tripla, né? A testosterona, o estradiol e a progesterona, né? Então, a terapia tripla. Exatamente. Essa é a terapia hoje mais conceituada, que tem maior eficácia. Não é só repor o estradiol. Porque a progesterona, por exemplo, ela vai proteger o endométrio do efeito proliferativo, ela vai melhorar o sono na medida em que ela aumenta a neurotransmissão GABAérgica, que é um neurotransmissor relacionado ao nosso estado de paz, de tranquilidade, vai deixar o paciente mais calmo. Tem também atuação na densidade mineral óssea, né? Então vai diminuir a chance dessa mulher desenvolver um quadro de osteoporose, né? A testosterona vai melhorar a fadiga, cansaço, a questão da libido. Aumenta a força. Isso, a força, a libido. Vai melhorar também, vai diminuir também o risco de sarcopenia, né? Lembrando que a mulher ela tem uma perda de massa muscular nessa faixa etária, né? Isso pode comprometer sobremaneira a qualidade de vida dela. E o efeito da testosterona em pacientes que têm deficiência, a testosterona ela modula os canais de cálcio e ela aumenta o óxido nítrico. Então ela tem um efeito vasodilatador. Tem estudos mostrando que até a testosterona, fizeram estudos em pacientes que têm deficiência, não só na menopausa, mas com injeção endovenosa de testosterona, melhorou a circulação na artéria braquial e diminuiu a formação de placa em artéria carótida, né? Em artéria aorta, a formação de placa de ateroma. Isso. Então ela é uma medicação anti-inflamatória. Ela tem um efeito protetor sobre o endotélio, né? A testosterona, nesse perfil de pacientes. Então é muito importante quando a gente olhar para a testosterona, não só olhar para a questão da libido, né, que está muito vinculada. Está muito vinculada à força, exatamente, à academia. Tem muito preconceito, né? As mulheres elas já associam que as mulheres fortes
é que tomam? Claro, a gente sabe que, dependendo do nível de forte, né, doutor? O senhor, como ortomolecular, deve receber muitas pacientes com esse objetivo, né? Que são os famosos ciclos. Exatamente. Elas querem fazer ciclo, né? Para poder ficar com o corpo totalmente hipertrofiado, né? Seca e hipertrofiada. Então, a gente sabe que o médico ortomolecular é muito procurado para essa prescrição de ciclos. Mas a dose que elas estão tomando para chegar naquele corpo é muito alta também. Exatamente, né? Josi. Para esse fim, que é o fim estético, né? A mulher que quer modelar o corpo. Crescer, né? Exatamente. Muitas vezes a mulher acaba usando dose suprafisiológica e ela é mal orientada, né? Muitas vezes aí por um profissional, até pelo educador físico, né? Sim. Não sou contra o educador físico, Sim, mas eu mas acho ele que não pode prescrever, ele não né? ele não pode prescrever, Não pode, né? Esse tipo de medicação. Então, a gente tem que ver qual que é a finalidade, né? Qual que é o perfil de paciente. Por isso que é importante individualizar, né? Individualizar. E qual que é a sua opinião com relação aos ciclos? Das pessoas que fazem ciclos, tomando hormônio, né? Que não é só esse hormônio, tem outros também, né? Oxandrolona, existem outros hormônios que são combinados para que essa pessoa faça o ciclo e obtenha o corpo que ela quer. Mas dentro da prática ortomolecular, qual que é a sua visão? Quais são os riscos? E dentro dessa prática ortomolecular, você faz toda uma bateria de exames antes de elaborar esse ciclo para esse homem, para essa mulher, para esse atleta. Exatamente. Quando o paciente me procura com esse perfil, primeiro, ele tem que ter uma vida super regrada, ele não pode fumar, ele não pode beber, ele não pode ter uma dieta com industrializado, ele vai querer seguir, seguir esse caminho, né, para ele utilizar o hormônio, tem que ser feito um acompanhamento, não pode ser dose suprafisiológica, né, tem tudo isso. Tem estudos mostrando que a testosterona em dose aí suprafisiológica pode sim comprometer o coração. Até porque ela leva a vasodilatação que você falou, né? Exatamente, mas em dose suprafisiológica ela pode ter um efeito contrário, né? Ela pode diminuir essa circulação, comprometer o nosso endotélio, e lembrando que o nosso coração, ele é um dos órgãos que mais tem receptor para testosterona, né? Vale lembrar que ele é um músculo, né? É um músculo. Então ele pode sofrer um processo de hipertrofia. Então, atualmente, esse paciente ele tem que ter ele tem que fazer um acompanhamento com ultrassom especial para esse tipo de fim, né? Ele tem exames que fazem isso, ele tem que fazer um acompanhamento rigoroso. Então, dá para ser feito, né? Para esse fim estético, no caso, mas o acompanhamento ele tem que ser muito rigorosíssimo. Exatamente. E com a autorresponsabilidade desse paciente de seguir toda uma rotina compatível com esse ciclo. Exatamente. E né? ele tem que estar ciente do risco. A gente tem, porque não tem como, Josi, o médico assegurar. Porque existe risco, né, doutor? Mesmo ele seguindo direitinho. Mesmo seguindo o protocolo, a gente faz um protocolo também com altas doses de ômega 3 para deixar aí. Para dar uma equilibrada. Exatamente, com protetor hepático. Mas mesmo assim, existe esse risco, tá? Existe. Eu não sou contra e nem a favor, mas eu deixo muito bem claro aí, o paciente tem que ver qual que é o objetivo dele. Sim. E com relação, doutor, às mulheres e a testosterona numa dose personalizada para ela, né, principalmente para essa fase que ela precisa fazer a TRH, que é a terapia de reposição hormonal, existe um meio dela usar que ele é na pele, né, que não é de ingerir esse hormônio. A dose dele é menor, é a mesma dose que você consegue elaborar, fazer uma prescrição da mesma dose, como se ela estivesse tomando? Como que funciona? Então, Josi, nesse caso, o que eu utilizo, né, na prática integrativa, na ortomolecular, a gente utiliza transdérmico, né? Então é pela pele, a dose ela geralmente costuma ser menor. A gente vai acompanhar no exame de sangue para manter essa dose hormonal fisiológica, não pode sair dessa faixa, né? E vale lembrar que ela é mais segura porque não tem... Essa medicação ela não passa pelo fígado, que é o efeito de primeira passagem, quando você tem absorção via oral. Essa é a diferença. Exatamente, porque muitas vezes o fígado ele transforma ali o estradiol, por exemplo, em substâncias
que podem comprometer o sistema de coagulação, os fatores de coagulação, e pode deixar que vulgarmente a gente conhece o sangue mais grosso, né? Entendi. Então, isso pode, somado a outros fatores, pode aumentar o risco, por exemplo, de trombose, né? Então, com esse efeito transdérmico, com essa posologia, essa via, a gente diminui esse risco. Minimiza, assim, quase a zero, né? Nossa, que interessante. Então, essa aqui é a diferença. Eu tinha essa dúvida. Eu tenho muitos pacientes, eu já tenho dezenas de pacientes que eu venho fazendo a TRH que até hoje nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. E, doutor, só para a gente finalizar agora, a ortomolecular é uma prática da medicina que pode atender crianças, né? Porque eu tenho meu filho e ele já foi várias vezes no seu consultório. Hoje ele está com 11 anos, mas ele foi acho que com 8 ou 9 anos. E ele é atleta, né, de jiu-jitsu. E eu acho bem interessante, né, porque os exames que você pede são bem completos. E muitas mães, elas não sabem disso. E a visão da ortomolecular é equilibrar, né, esse indivíduo, equilibrar essa fisiologia através de toda uma investigação do todo, né? Então a gente não está olhando ali só procurando o médico quando tem um sintoma. Eu vejo ela muito como uma prática da medicina totalmente preventiva. Então eu acho muito interessante e muitas mães não sabem, acham, né, que só pode levar no médico pediatra. E pelos exames que o Pedro fez, eu fiquei assim encantada. E você faz todo um acompanhamento, repondo vários tipos de vitaminas, minerais. Eu acho muito interessante, junto com todo também o acompanhamento da Nutri. Então, fala um pouquinho aqui para a gente com isso, para as mães que estão aqui. Então, José, com o nosso estilo de vida hoje é totalmente comprometido, né? Esse estresse que a gente vive, né? A questão aí até do celular, né? A questão... as pessoas não têm tempo, né? E os agrotóxicos, a nossa alimentação, a água, o nosso solo, ele está muito comprometido, né? Então, vale lembrar que para o vegetal, né, ele extrair esse mineral do solo, ele precisa das micorrizas, que são fungos que estão ali no solo, que vão entregar esses minerais. Só que o agrotóxico, ele vem matando esse fungo, de tal forma que quando mesmo a gente tendo uma dieta saudável, né, mesmo a gente gerindo esses nutrientes através aí das plantas, a gente tem um quadro de desnutrição, né? Isso a gente vê não só nos exames de sangue, mas nos nossos sintomas, de tal forma que hoje, o que eu vejo no consultório, a maioria das pessoas, né, eu mesmo faço suplementação, né, mesmo tendo uma dieta saudável. A gente está num mundo moderno que a gente utiliza muito a nossa memória, a nossa demanda, ela é muito grande. Imagina, né? As crianças, profissionalmente, né? A criança na escola, hoje a criança vai no inglês, faz francês, alemão. E é por isso que ela não consegue se concentrar, até porque ela tem uma vida de celular que favorece, né, essa falta de concentração, que é isso que o telefone faz. Então, fora que a maioria das crianças também não tem uma boa alimentação. Elas tomam refrigerante desde de bebezinhas, fast food, enfim, a lancheira da criança, né, tem só lanches inflamatórios. Então, eu acho bem interessante, porque dificilmente o pediatra vai perguntar o que ela come. Dificilmente. Tem pediatras, os mais antigos, como era o do meu filho, ele perguntava tudo. Mas hoje em dia você chega num consultório, 5 minutos o atendimento, ele só vai examinar o físico da criança e fazer um exame de rotina. Exame de fezes, né? E aí ele pede ali um exame de sangue ali básico. E ponto. Né? E são crianças que já vêm de muita medicação também. Porque se o meu corpo é inflamado, a minha imunidade cai. Então é por isso que a gente vê as crianças ficando com tantos quadros respiratórios. E a gente acha que é normal que toda criança vive doente. É o que eu escutava, que é normal, criança viver doente, criança viver no pronto-socorro. E a prática ortomolecular, ela faz toda uma investigação, mesmo que a criança não apresente ainda esses sinais e sintomas, né? E o médico ortomolecular, ele vai trazer para essa mãe um autoconhecimento do filho, que é o que você falou.
né? Como que o corpo dele se comporta, como que ele está na escola, tudo isso. Vai ter um olhar do todo. E muitas mães não sabem que podem levar o seu filho para o médico ortomolecular. E pode, né, doutor? Exatamente. Hoje eu faço até muito acompanhamento com mulheres que querem engravidar, né? O tratamento Tem tudo a ortomolecular, ver. ele começa antes da gestação. A mulher que ela vai engravidar, ela não pode estar inflamada, né? Ela não pode estar com muitos metais pesados no corpo. E tem muitos estudos científicos mostrando que isso aumenta, por exemplo, o risco de autismo, né? A gente está vendo alta prevalência de autismo. Exatamente. Então, a mulher, ela não pode estar... Ela não se prepara para engravidar. Exatamente. A questão emocional também é importante. A questão financeira é muito importante. Sim, né? tudo, né? Tem estudos mostrando que a mulher, ela pode só, mesmo ela sendo saudável, mas ela não planejou a gestação, aumenta o risco de autismo. Também. Então, tudo tem que estar ali, é como se fosse uma orquestra, tem que estar tudo ali. Porque ela passa tudo, né? Ela é o forno. Exatamente. Tem que estar tudo ali muito bem estabelecido e em equilíbrio, né? A parte física, a parte emocional e a parte espiritual também. Exatamente. E ela, antes de engravidar, ela faz todo esse tratamento, né? Essa preparação desse corpo. E durante a gestação também, né, doutor? Durante a gestação, Josi, tem suplementos que a gente utiliza, eu utilizo, tá? Em pacientes gestantes com muita segurança, embasado já em estudos científicos, né? Que vão melhorar aí a memória da criança, diminuir o risco do desenvolvimento de doenças, déficit de atenção, Olha, autismo, que maravilha. tem tudo isso. E pós-parto também. Também, o acompanhamento, amamentação. Ele continua, né? Eles falam em 1000 dias, né? Mas eu acredito que seja mais do que 1000 dias, né? Sim. Esse acompanhamento ele se estende, a formação do sistema nervoso central, o cérebro ele continua ali em desenvolvimento. Então, eu acredito que seja mais do que 1000 dias essa definição, né? Sim. Outra coisa, doutor, tem uma máquina nova, né? Lá no seu consultório, que é uma máquina que ela faz toda a avaliação, um exame rápido, pela palma da mão, não é isso? Em que ela faz uma avaliação, inclusive, da quantidade de metais pesados que nós temos no corpo, né? Que nós acabamos de falar a respeito de toda uma alimentação que nós temos hoje. Fala para mim um pouco dessa máquina, que, aliás, eu vou lá no seu consultório e eu vou conhecer pessoalmente, mas fala aqui para a gente no programa. Essa máquina ela é uma máquina importada, né? É o OligoCheck. A detecção não só de metais pesados, mas ela vê também radicais livres no nosso corpo, inflamação, porcentagem de gordura. Então, ela é um exame muito rápido. Jura, também? Mas ela passa muita informação. Que legal. E é por fotoespectrometria, o exame ele é indolor, é pela palma da mão esquerda, né? E ali a gente vai ver como que o fígado está detoxificando o nosso corpo, como que ele está fazendo o processo de conjugação, né? Eliminando esses metais pesados, né? Porque, assim, as pessoas assustam, né, quando falam em metais pesados. A gente sempre se contaminou. Sempre. O problema é quando o nosso fígado não consegue eliminar, né? Mas a gente lança ali protocolos, estratégia, a própria atividade física, pelo suor, ajuda a eliminar esses metais pesados. Mas o que eu estou vendo no consultório é um alto índice de contaminação por chumbo, né? Por cádmio, né? O cádmio está muito relacionado aí ao fumo, né? Ao tabagismo, alumínio, muitos pacientes com alumínio muito alto. E na ortomolecular a gente usa quelantes, né? A gente usa substâncias que vão ajudar o corpo a eliminar esses metais pesados, porque tem muitos estudos científicos atualmente correlacionando esses metais pesados com doenças mentais, por exemplo, como Parkinson, o Alzheimer, o próprio autismo também, que a gente acabou de falar. Então, ele é um exame valioso. E rápido e indolor. Muito bom. Eu gosto de correlacionar esse exame à história clínica e ao exame de sangue. Porque no exame de sangue, o sangue ele é um veículo, né, Josi? É um veículo. Quando a gente vê, o que eu estou vendo ali, o que eu estou reparando nesse exame, muitos pacientes têm uma vitamina D tá adequada no sangue, mas que no tecido está baixo, né? O que acontece? Essa intoxicação, aumento da inflamação, de radicais livres, de metais pesados,
não tá, a vitamina não consegue ligar no receptor, né? Porque o receptor é uma ser proteína. Conduzida. Se você tem muito metal pesado reage com proteínas. Sim. Então você não está conseguindo. Não adianta você repor nesse paciente, por exemplo, vitamina D. Porque ele não faz a ligação. Não faz a ligação, exatamente. Nossa. E também, esse deve ser um dos motivos também, claro, além do motivo das pessoas não tomarem sol, das mulheres, né, os homens terem essa vitamina tão baixa, né, doutor? É muito comum isso, né? Essa vitamina D baixa, né? Por conta também da exposição solar, né? Então é importante que tome sol, mas é importante também, em muitos casos a gente tem que fazer suplementação, né? Porque a vitamina D ela passa por 2 processos de hidroxilação no fígado e no rim. Então não adianta também você não ter esses órgãos aí bem estabelecidos, funcionando de forma adequada, né? Ou seja, é tudo, né? Não é só tomar. Exatamente, é um conjunto. É um conjunto. Olha quantas informações valiosas para você. Eu acho que o programa, né, traz tem esse objetivo de trazer conhecimento, de trazer informação, mas acima de tudo, trazer um conhecimento para você de que nós somos um todo, não somos pedaços, e de que nós somos seres individuais. Então é muito importante que quando você escolher um profissional, seja qual for, principalmente da área da saúde, você escolha um profissional que tenha essa visão holística do todo e que trate você, avalie você de maneira personalizada, questionando, fazendo toda uma avaliação completa, criteriosa, dentro de uma anamnese individual, e não simplesmente só peça exames, aquela consultinha rápida, né, doutor, de 5, 10 minutos, que nós, infelizmente, estamos acostumados, a gente acha que isso é normal. Nós não, eu não, né, porque eu sempre trabalhei com medicina chinesa e a gente fica pelo menos uns 40 minutos avaliando esse paciente. Então, ela tem outro olhar. É muito importante que você pare para pensar, reflita sobre isso e entenda que você é um ser individual e que você merece ser olhado com muito carinho e de maneira personalizada. E a ortomolecular é uma prática em que eu vejo que se assemelha muito com a medicina chinesa. Eu gosto muito. Então, eu aconselho você a procurar um médico ortomolecular qualificado, que você conheça. A minha indicação, é claro, que ele é completo, e ele também faz atendimentos online, né, doutor? Também. Então, para as pessoas que não são daqui, atende em Santos, presencial, atende em São Paulo também, onde mais? Estou atendendo em São Paulo, presencial. São Carlos, não? Não, mas online também, teleconsulta, né, no Brasil inteiro. Exatamente. Então, fica aí para você a dica, um programa muito valioso. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, então você pode estar treinando na academia, dirigindo e ouvindo todos os nossos episódios. Eu quero agradecer sempre a sua participação aqui comigo, a sua audiência aqui no meu canal. E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e, principalmente, compartilhar esse episódio tão valioso com todos os homens e mulheres que você ama, porque essas informações que o Dr. Rafael Porto nos trouxe são muito valiosas. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Muito obrigada, doutor. Obrigado.